Bora lá então. Você alguma vez já passou por uma situação, ou já viu algum vídeo, ou já ouviu falar de alguém que ao exortar outra pessoa fez isso de uma forma a afastar essa pessoa, ou fazer essa pessoa que está sendo exortada se sentir humilhada, envergonhada, diminuída, de alguma forma, ou por ouvir falar, ou por presenciar essas situações, ou por já ter vivido isso? Nós sabemos que isso acontece. Então a exortação na igreja ela acaba sendo usada ou acabou sendo usada em muitas situações de uma forma equivocada de acordo com aquilo que a Bíblia expõe, que é a exortação. Bom, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero te expor o que a Bíblia ensina sobre exortação, o que é a exortação, como que ela deve ser feita de acordo com a Bíblia. Então bora pro vídeo. Em Romanos capítulo 12, versículo 8, a Bíblia apresenta para nós o dom de exortação, o que a NVI traduz de uma forma que eu acho fantástico, que é dar ânimo, ou o dom de dar ânimo, que também é a mesma coisa de exortação, porque essa palavra ela tem esse significado na Bíblia, e é exatamente entender esse significado que vai fazer a gente aplicar o dom de exortação de uma forma correta. Mas antes de eu te explicar melhor, mais a fundo, o que é o dom de exortação, como usá-lo, como aplicá-lo, eu queria te lembrar de uma coisa que você já sabe. Qual é o propósito dos dons espirituais? Nós precisamos entender isso para que a gente entenda que essa verdade ela se aplica a todos os outros dons também. Que verdade é essa? Vamos ver o propósito então do dom espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Também diz em Efésios 4, a partir do verso 12, diz com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se a gente olhar somente para esses dois textos de uma forma direta, nós já temos uma conclusão a respeito dos dons. A Bíblia ensina que o dom tem o propósito de edificação, construção, e a expressão que Paulo usa é muito boa, bem comum. Então, edificar o corpo de Cristo é o bem de todos. Os dons têm esse propósito, os dons foram dados para esse propósito, edificação, construção, o bem comum, o bem da igreja, a edificação da igreja. Entender isso é crucial, não só para a aplicação do dom de exortação, mas também para o dom de profecia e para todos os outros dons. Nós entendermos que o dom foi dado para edificação e para construção. Esquecer isso pode fazer virar uma catástrofe na igreja o uso dos dons espirituais, que é o que a gente já viu acontecer e vê acontecer constantemente, os dons sendo mal usados. E isso gerou até, por parte de alguns, pelo que eu já percebi, uma certa aversão aos dons espirituais por causa dos ambientes que usam mal, que abusam disso. Pessoas já foram feridas pelos dons que deveriam edificá-las. Então, quando eu falo do dom de exortação, é exatamente sobre isso que eu quero falar e trazer uma luz em cima desse tema, exatamente porque eu já vi o dom de exortação ser muito mal usado e eu já usei também de uma forma muito errada o dom de exortação. Também não vou falar de uma coisa aqui como se eu não conhecesse a realidade daquilo que eu tô falando. Então já errei com relação ao uso do dom de exortação e por isso hoje também posso falar porque aprendi de acordo com a palavra como aplicá-lo. E é exatamente isso que eu vou tentar te ensinar a partir de agora. Então, uma vez que você já entendeu qual é o propósito dos dons espirituais, que é a edificação do corpo de Cristo, eu preciso que você entenda o que é a exortação. Exortação, de acordo com a Bíblia, tem um significado muito claro. E o significado está atrelado à tradução da própria palavra. Porque em português, nós entendemos que a exortação ela é muito mais ligada a falar de forma dura, a falar de forma ríspida, a corrigir de uma forma intensa. Em português, a gente entende exortação um pouco mais nessa linha. Só que a palavra grega para exortação é a palavra paraklesis, que também é trazida em outros contextos como parakaleo, que são palavras com a mesma raiz. Eu preciso que você entenda também que eu não sou um especialista em grego bíblico, não vou falar aqui nem fingir que sou especialista em grego bíblico, mas não basta, você não precisa ser especialista para perceber algo simples dentro do significado de uma palavra. Então, se você pesquisa em qualquer ambiente, qualquer lugar, se você der um Google aí e pesquisar o significado da palavra exortação na Bíblia, você vai encontrar essa palavra paraklesis ou parakaleo, trazendo o significado muito claro de encorajar, auxiliar, chamar para perto, convocar para uma ação. Então, a exortação bíblica, ela está totalmente ligada a isso. Aconselhar, consolar, é basicamente um auxílio como quem estende a mão para ajudar
e não para derrubar, ou não para atrapalhar, para humilhar ou para envergonhar. Então a palavra em si, com a sua raiz, ela tem esse significado. Vou te mostrar alguns textos onde essa palavra aparece e você vai perceber que isso faz muito sentido. Exortamos vocês, irmãos, olha a palavra aqui. Aqui, advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Aqui você vê essa palavra sendo usada, a palavra grega sendo usada e traduzida de duas formas diferentes. A primeira está exortamos e a segunda está auxiliem. Por quê? Porque ela tem essa mesma conotação de auxiliar, de exortar, auxiliar, aconselhar, ajudar, chamar para perto, consolar. Lembre disso, isso é exortação. Tem um outro texto que está em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, na ACF, por exemplo, essa palavra vai ser traduzida como exortai-vos uns aos outros. Agora imagina, né? Imagina se o autor de Hebreus estivesse aqui simplesmente falando assim, olha, chamem a atenção de forma dura e corrija e seja duro o tempo todo uns com os outros. Isso não parece fazer muito sentido, porque nem os apóstolos faziam isso, nem Jesus fazia isso. O tempo todo sendo duro. Não, isso não faz nenhum sentido de acordo com o texto. E exatamente quando nós olhamos para esses textos, nós percebemos um padrão simples. Qual é o padrão? Exortação está totalmente ligada a encorajar, a auxiliar e ajudar alguém. E o que é mais interessante, talvez você já tenha percebido a semelhança. A palavra paraclesis, paracaléu, que é a palavra para traduzir exortação, está também totalmente ligada à palavra paracletos, que é a palavra usada para definir ali o caráter do Espírito Santo, o ajudador, o consolador. Então, essas palavras estão todas ligadas. É impressionante perceber que exortação tem a mesma raiz da palavra que traduz o Espírito Santo, que é para auxiliar. Mas é interessante que quando a gente fala do Espírito Santo, todo mundo já sabe basicamente que a palavra paracletos, referida ao Espírito Santo, significa consolar, é o ajudador, é o consolador, né, o auxiliador, o Espírito Santo. Mas quando a gente fala de exortação, parece que a gente está falando de algo totalmente distante e diferente disso. Mas quando a gente olha ali para o significado das palavras, para a aplicação das palavras, para a hermenêutica que vai englobar toda essa palavra, você vai perceber que ela está totalmente ligada e enraizada no consolo, na ajuda e no auxílio. E talvez durante esse vídeo você tenha até se perguntado, tá, mas nos momentos, e como eu trato então os momentos em que a Bíblia mostra uma exortação com um tom mais alto? Por exemplo, de uma forma mais dura, como Jesus com Pedro, onde Jesus diz, naquele momento onde Pedro diz que ele não ia ser crucificado e tal, e aí Jesus diz, aparta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Talvez ali a gente olhe para esse texto e diga, nossa, Jesus foi bem duro com Pedro aqui. E pode até ser de fato, Jesus foi bem duro com Pedro naquele momento, mas Jesus estava falando, inclusive, diretamente com o Espírito que estava agindo na vida de Pedro. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui é duas coisas específicas. Primeiro, Jesus fez aquilo num ambiente privado, onde estava Pedro e os discípulos. Eles estavam juntos ali. Aquele ambiente era um ambiente totalmente familiar, não é como se ele tivesse na intenção de envergonhar Pedro diante das pessoas. A outra coisa é que Jesus não abandonou Pedro. Jesus não estava só falando de forma dura com ele e pronto, Pedro, agora tu se vira aí com essa informação, com essa exortação. Não, Jesus estava lá para amá-lo. Jesus o amou até no momento em que Pedro traiu Jesus. Quando Jesus ressuscita, Jesus manda chamar Pedro. Ele fala, chame os discípulos, mas ele menciona e chame a Pedro. Então, você percebe o amor de Jesus com Pedro, o cuidado de Jesus com Pedro. E é exatamente essa a essência da exortação. Quando Deus, que a Bíblia diz, né, que corrige a quem ama, quando ele nos exorta, toda a essência da correção de Jesus, ela é ligada ao auxílio, ao encorajamento para a mudança, ao chamado para a vida. Não é como a própria palavra de Deus diz sobre escolher a bênção e a maldição e tal. Então, é exatamente essa a essência da exortação. O chamar para perto, o chamar para ajudar, o auxiliar, o consolar. Então, esse espírito de exortação, onde é mais uma briga, um envergonhar, um humilhar, não é o espírito da exortação bíblica. A exortação bíblica é aquela que é feita com amor e com o intuito de ajudar, aconselhar e auxiliar a pessoa que está sendo exortada a crescer e a mudar. Então, esse é o significado verdadeiro de exortação, de acordo com a Bíblia e a forma correta de usá-lo. Espero que você tenha entendido
Espero que Deus tenha te abençoado com esse vídeo. O nosso próximo vídeo provavelmente vai ser sobre profecia, mas a intenção aqui vai ser falar sobre todos os dons do Espírito Santo, o que a Bíblia ensina sobre esses dons. Então vamos tentar fazer aí, tipo, uma série de vídeos aqui nesse canal agora, falando sobre os dons do Espírito, o que a Bíblia de fato ensina sobre cada um desses dons. Espero que Deus tenha abençoado a tua vida, que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Antes de você sair, não esqueça, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem você gosta pra gente expandir mais esse canal aqui. E a gente vai estar tendo vídeo com mais frequência a partir de agora também, beleza? Conto aí com a tua ajuda, com o teu like, com o teu comentário. Que Deus abençoe tua vida. Falou, até o próximo vídeo.